Impressionante esse momento captado lá em Java Oriental. Isso que estamos vendo não é água comum. Isso é lava fluindo das encostas do Monte Semeru, esse vulcão que tem apresentado atividade. Bem, então imaginem, isso deve estar queimando. A situação da lava rápida vinda do Monte Semeru teria se formado por restos vulcânicos, junto com lama, material quente e também um pouco de água. Bem, um pouco de tudo. Esse fluxo vulcânico tem chamado a atenção. Evidentemente, isso gerou impactos na pesca da região, também nessa área, que, aliás, várias comunidades já foram evacuadas justamente por causa dessa situação. Também dá para ver por ali o próprio primeiro-ministro do Canadá, o presidente Trump, mas ele não aparece. Cláudio Sheinbaum. Aqui estaria Cláudio Sheinbaum. O lugar da presidente está vazio, ela não compareceu ao evento, aí está, bom. Depois veremos os motivos pelos quais ela não veio, mas chama a atenção, evidentemente, essa situação. Vamos ver o que acontece. Ela foi convidada para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Isso também foi confirmado pela própria presidência. Neste momento, não está claro exatamente o que aconteceu, vamos ver se mais tarde será relatado. Pela presidência, neste momento não. O que aconteceu? Vamos ver. Está sendo relatada uma tempestade de areia enorme, isso na Austrália, por sinal, em uma mina de ouro. Uma tempestade impressionante, uma espécie de tsunami, mas de poeira e areia. Isso aconteceu em um lugar muito remoto da Austrália, onde eles têm essa mina de ouro. Na verdade, é surpreendente o tamanho dessa tempestade. Vamos às informações. Como vocês estão? Obrigado por acompanhar. Vamos aos detalhes. Vamos para a tem passado, como tem estado. Obrigado por nos acompanhar. Vamos aos detalhes. Donald Trump faz este aviso feroz e duro a um documento, por sinal estratégico. Não é algo que tenha sido dito publicamente, mas sim um documento que surgiu agora mesmo, em que Donald Trump acusa a União Europeia e a migração de estarem provocando uma destruição civilizatória na Europa, segundo a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. O documento oficial afirma que as políticas migratórias, a censura política, o destrutivo, o enfraquecimento das entidades nacionais levarão a uma decadência continental nos próximos 20 anos. O texto marca um forte alinhamento ideológico com os partidos de extrema-direita europeus, alinhados a esses últimos movimentos de impulsionar o renascimento patriótico do continente. Um tema, um movimento, portanto, que favorece muito esse tipo de grupos ou partidos de ultradireita. Evidentemente, pois é um tema no qual cada vez mais se vê Trump querendo investir, influenciar em nível global esse tipo de grupos. A declaração, obviamente, está, portanto, causando impacto lá na Europa e, assim, aprofundando a divisão que existe entre Washington e a União Europeia. Cada vez há uma separação maior entre a liderança europeia e a liderança da América do Norte. Não é um tema que fica cada vez mais evidente, um tema ao qual teremos que ficar atentos para ver quais consequências podem surgir no futuro. Mudando de assunto, tem uma questão. Vocês se lembram desse macaquinho que estamos vendo aqui? Não temos imagem desse macaquinho, mas é o macaco que teria sobrevivido a essa fuga de um laboratório, de um caminhão de macacos que são usados para, infectá-los com certas doenças. E depois, após essas infecções, ver as curas e tudo isso, esse macaquinho, alguns dizem que estavam infectados, outros que não, então vai saber. O caminhão capota, todos os macacos fogem e começam a caçá-los um a um, mas um deles sobrevive, e está vivo, sim, está vivo.
e aí já está, acaba ficando em uma casa, né? Conforme relatado, o macaquinho que sobreviveu ao acidente na rodovia no Mississippi foi identificado como Forrest e encontrou um novo lar em um abrigo de animais chamado Popcorn Park Animal Refuge, em Nova Jersey. Isso de acordo com o que relatam os próprios americanos, que dizem que o sobrevivente conseguiu fugir, mas já foi recuperado, já foi levado para um lugar onde passará seus dias, não será mais usado em experimentos. Outros 5 macacos perderam a vida, pois na operação de captura basicamente era caçá-los. Não havia a intenção de capturá-los vivos. Neste caso, com o último macaco, sim, conseguiram capturá-lo vivo. E então o levaram para esse laboratório, quer dizer, esse abrigo, nada de mais laboratórios para esse macaquinho. E bom, também uma atualização, né? Já fazia várias semanas que não sabíamos desse macaco, mas agora já foi relatado o que aconteceu com esse caso. Outro assunto que também chama a atenção é que há pouco tempo conversávamos com o Gerés sobre um movimento tremendo que ele está fazendo. A China tem instalado 100 navios de guerra por todo o sul da Ásia, não é? O que é? A região sul está se enchendo de navios assim, o que chama a atenção. Taiwan e Japão expressaram preocupação com os movimentos militares chineses, dizendo que essa atividade da China está fora de lugar. Tem alguma coisa? Esse movimento sem precedentes, e tanto Taiwan quanto o Japão expressaram então esse descontentamento com um movimento tão massivo. A informação vem da China, que estavam deslocando um grande número de navios navais e da guarda costeira em águas do leste e do sul asiático. Segundo relatórios de inteligência do Japão e da própria Taiwan, seriam mais de 100 embarcações desse tipo. A atividade não se limita ao Estreito de Taiwan, mas tem se expandido, digamos assim, crescendo e se estendendo para esta região. Vamos ver rapidamente. Este seria o Estreito de Taiwan, esta área que estamos vendo aqui, este pedaço. Mas isso tem se expandido para o Mar do Sul da China, tem se expandido para o que é o Mar Amarelo, sim, e para o Mar do Japão Oriental, para esta região. Essa região não faz fronteira com a China, pois aqui está a Rússia e ali a Coreia do Norte. Mas enfim, eles têm sido vistos se deslocando por toda essa região com esses 100 navios que, olha, é impressionante. Eles vão fazer um exercício militar que já está programado, não tem problema. A questão é que não há nenhum exercício programado neste momento por parte da China. E isso também deixou todo mundo confuso, né? O que está acontecendo? A que se deve esse movimento? As dúvidas não param por aí. Vamos para outra situação, porque apareceram alguns UAVs, alguns objetos voadores não identificados, na Flórida e na Califórnia. Vamos com isso. Ao fundo, como viram e verão a seguir, luzes e objetos têm surgido. Isso é, na Flórida começaram a aparecer no dia 12 de novembro em diferentes pontos objetos que lançavam como pulsos de luz ao fundo. Vejam, por exemplo, ali aparecem e somem de novo. É como se eles conversassem uns com os outros de uma forma bastante curiosa. Mas não é só esse caso lá na Flórida que chama a atenção. Não, ali está um terceiro. Me parece que por aqui vai aparecer um quarto por aí, mas tudo bem. Vários desses objetos têm aparecido na costa da Flórida, mas também têm aparecido na Califórnia. Esta é uma câmera surf cam, como eles chamam. E esses objetos, essas luzes, apareciam bem como se estivessem projetando algo ao redor, não é? Um tema que também chamou a atenção e que evidentemente gerou especulação. O que era aquilo que flutuava no céu da Califórnia e da Flórida? Isso ocorreu em Ventura, Califórnia, não na Flórida. Ali há outra câmera captando um feixe de luz, como se procurassem algo claramente chamando a atenção. Passando quase em frente à câmera, dá para ver, olha,
Ali está a costa e é como se estivessem procurando algo na praia. Sim, isso ocorreu às 4h46 da manhã e causou grande alvoroço nas redes sociais e mídia. O fenômeno mostra, então, várias estruturas flutuantes que se multiplicavam no céu noturno e depois voltavam a aparecer, como uma e como várias em diversas ocasiões. Mostra um intenso raio de luz descendo de cima, digamos, semelhante às cenas clássicas de abdução, né, que sempre mostram nos filmes. Imagine só, era assim que aparecia. O que aconteceu? Sobre o que é essa situação? O caso da Flórida parece ser algo diferente. Não parecem ser casos diferentes em dias diferentes. Mas no final, isso evidentemente é interessante em surf. Em Surf Flight é assim que se chama. A página é onde eles têm publicado essas imagens, não onde se mostra. Nas últimas 24 horas o assunto tem sido comentado e o caso da Flórida tem sido comentado desde o dia. Bom, faz pouco tempo, mas desde o dia 12 já tinham sido gravadas e só agora essas luzes aparecem. Agora, de acordo com o que diz Surf, a equipe dele viu que várias câmeras tinham captado algo surpreendente. Eles não sabem o que é, né? Então eles estão simplesmente perguntando se mais alguém gravou esses objetos, né? As gravações nesse contexto chamaram muita atenção, né? Principalmente nos últimos anos, né? Nas costas, tanto do leste quanto do oeste, tem captado imagens de OVNIs ou de objetos voadores não identificados, que em muitas ocasiões, evidentemente, podem ser drones, que em muitas ocasiões podem ser. Quem sabe que outros fenômenos, ou até mesmo os clássicos OVNIs, né, ou aves, né, já de cara, anomalias estranhas ali, os chamados fenômenos aéreos não identificados, ou WAVs, são conhecidos também como objetos voadores não identificados, ou como quisermos chamar, continuam aparecendo em vários lugares, só que já não se comenta tanto assim. Houve um boom midiático, mas depois a mídia parou de falar sobre o assunto. Mas isso não significa que essa situação tenha deixado de acontecer. E bem, aqui, pelo menos aqui, estaremos comentando quando esse tipo de evento acontecer. E bem, além de saber o que são, é interessante pelo menos observá-los, não é? E tentar entender como funciona, não é? O que acontece com eles, quando e em quais praias aparecem mais? Acho esses detalhes importantes. Esse é 12 de novembro, não é? Isso que apareceu lá na Flórida e que também, bom, chamou a atenção nessas últimas horas. A primeira publicação ocorreu em 18 de novembro, apesar de uma anterior em 12 do mesmo mês. E então começou a se multiplicar porque diferentes pessoas estavam gravando essas pulsações, esses objetos, em frente à costa da Flórida. Isso é em Ponte Vedra Beach, né? Porque a Flórida é muito grande, né? Então também é preciso especificar, isso é em Ponte Vedra Beach, a praia onde essas luzes estranhas foram captadas. Não vamos dizer, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Bom, é preciso chamar a atenção para o que está acontecendo em relação a essas imagens que estavam sendo mostradas dos líderes de Japaz, basicamente tentando entrar em acordo sobre o próximo ou os próximos movimentos que esse grupo radical vai fazer. E aqui chama muita atenção, porque é daí que se define a possibilidade de haver paz ou não naquela região do mundo entre Israel e Gaza. Não. Esse grupo segue atuando na região jamais. Garantem agora reforço na segurança por medo de ataques israelenses. Ao mesmo tempo, pedem que larguem as armas para acalmar a região. Hamas está implementando novas diretrizes, inclusive de tecnologia, diante do medo crescente de uma nova tentativa. Ataque seletivo por parte de Israel, segundo o que diz o relatório de Shak al-Adwat, citado pelo Jerusalém Post. Após a eliminação da alta liderança do Hezbollah, Haitham Ali Tatavavi, em novembro, os líderes desse grupo radical acreditam que podem ser os próximos. As novas medidas incluem que eles não usam mais celulares nem dispositivos eletrônicos. E, bom, eles têm reuniões que são basicamente em instalações onde não é permitido colocar nenhum tipo de dispositivo
ou seja, basicamente como um tipo de bunker e coisas assim. Mas, apesar das garantias dos Estados Unidos e dos mediadores, a Turquia deu garantias, o Catar deu garantias, o Egito deu garantias, garantias aos líderes. Jamais, mas evidentemente essas não puderam ser cumpridas, porque Israel tem operado para eliminar esses líderes. Então, bem, a situação não termina, né? Embora se fale pouco sobre o que acontece nessa região do mundo, as coisas continuam como antes. A gente conversava sobre isso com Gires. Agora, outro assunto que também chama atenção dentro dessas disputas que estão acontecendo, também há uma reunião importante hoje entre líderes, que é entre Modi e Vladimir Putin. Ontem Putin chegou à Índia, mas hoje é a reunião e há alguns pontos que me parecem interessantes de considerar. É preciso lembrar que, para começar, a Índia recentemente parou de comprar petróleo da Rússia, reduziu a compra de petróleo em 50%. Não é totalmente, mas a relação entre Putin e Modi está cada vez mais clara. Segundo o que foi reportado, Nova Delhi e a Rússia teriam estreitado laços e assinado 15 acordos importantes. De que vocês acham? Pois é, de energia. E de que mais? De defesa. E o que mais? De cooperação econômica. Tudo o oposto do que Donald Trump e, em todo caso, a Europa queriam. Esta é a primeira visita oficial de Putin à Índia desde o início da guerra na Ucrânia. E embora tenha sido crítico em relação à guerra e até mesmo tenha enviado alguma ajuda à Ucrânia, ele não deixa de fazer negócios com a Rússia. Ambos líderes realizaram uma reunião formal, primeiro a portas fechadas, antes da cúpula anual Índia-Rússia, onde se espera, aliás, uma declaração conjunta e até mesmo um plano estratégico. Eles apresentarão um plano estratégico até 2030, e isso também, evidentemente, estará sendo observado de perto por Donald Trump, que, por um lado, se dava bem com Modi, ou mais ou menos bem, e também, por outro lado, tem uma relação estranha com Vladimir Putin, não é? Bom, é isso, vamos ver o que dizem nessa declaração conjunta, que ainda não é pública, mas assim que for, vamos comentar aqui. Vejam só, ontem mostramos essa imagem do Hubble, não é? Pois bem, as imagens foram gravadas em 30 de novembro. Esta é uma das imagens, mas chama-se a atenção hoje a análise que o próprio Ávilo EV faz diante das imagens. O que um astrofísico vê, então, com uma mente como a de Ávilo EV, e que, claro, chamou a atenção, de acordo com o que o próprio Loeb observa diante disso. Essas imagens, pelas características da lente, pelas características das informações que se tem, por exemplo, sobre para onde esses ralos estão sendo vistos. Não é só esse tipo de coisa, pois são informações que para eles fornecem dados importantes. O telescópio Hubble capturou novas imagens em 30 de novembro do objeto interestelar 3 e atrás, após sua passagem mais próxima do Sol. As imagens revelam uma estrutura que confirma essa anomalia em forma de lágrima, com a anticauda apontando para o Sol. Desafiando o que é a morfologia cometária padrão, o estudo que estão fazendo isso simultaneamente gerou, por outro lado, o que ele chama de uma espécie desse halo. Não, isso que está ao redor, que é enorme, que é gigante. Ele afirma que, pelos ventos solares, isso não deveria existir ali. Ele afirma que o fenômeno visual observado deveria ser causado por algum fenômeno desconhecido. Inclusive, ele volta a sugerir a ideia dos enxames de objetos macroscópicos, não voláteis. Por que ele diz isso? Pelo fato de esse halo não desaparecer. No momento em que passa por ali, você diz algo que é simplesmente, até agora, inexplicável, pelo menos até agora não. Também dentro desse tema, ele diz que ele está preocupado porque, nos últimos dias, tem aparecido uma série de dados e imagens que foram feitos com inteligência artificial, e ele pede para ter cuidado com essas imagens. Inclusive, já colocaram ele, com a própria voz dele, para dizer coisas que não são verdadeiras, né? Então,
Também para ter cuidado com o que tem sido misturado entre meias-verdades do que ele diz, né, e com outras coisas que aparecem, ele disse: a anamnese da ciência é conteúdo simples feito por inteligência artificial. Para prosperar, nossa civilização deve distinguir entre fatos e alucinações tecnológicas. Adverte hoje Miloen em uma publicação. Pois ao criticar essas imagens e o fato de que elas facilitaram para muita gente bem cometer fraudes, não é? Nesses assuntos tão sérios como, é o caso do cometa 13A3, ele só diz isso. Basicamente, para manter nossa civilização de pé, temos que aprender a distinguir essas realidades das IAs, né, que são inventadas da realidade. Digamos não. Bom, parte do que ele comenta é isso, e que, ainda não há muitos detalhes. Por exemplo, a questão da velocidade, o último dado que foi reportado pelo Jet Propulsion Laboratory, sim, já confirma a velocidade. Aliás, temos isso pendente, se confirma que há uma desaceleração, se não, como já foi comentado, de que poderia ser. Sim, digamos, se está indo na direção de Júpiter, ou seja, se está mudando o rumo para Júpiter, isso também é um tema que já foi confirmado, sim, que diminuiu. A velocidade caiu de 245 mil para 220 mil km por hora. Ou seja, estava a 210 mil, acelerou para 245 mil e agora está a 222 mil km por hora. E bom, isso também é algo interessante. Se houver uma desaceleração a mais, não tão grande quanto se pensava, isso é muito estranho. O fato de simplesmente haver uma desaceleração já é muito estranho. Ainda assim, é extremamente rápido. É muito rápido o cometa. Ainda assim, para conseguir parar em Júpiter ou fazer alguma coisa, não teria que desacelerar muito mais para conseguir isso? Se ele vai passar mais perto de Júpiter do que se pensava, vai ser praticamente onde está o circuito de Hill, que é onde ele absorve mais gravidade de Júpiter. Parece, então, como se quisesse aproveitar essa gravidade para mudar sua rota por ali, mas evidentemente isso não se sabe de verdade, só vamos saber quando estiver mais perto disso, que é só em março. E também tem outro dado muito interessante que eu comentei ontem, a sonda Luiz, que é uma das que tirou foto há pouco tempo. É uma sonda que vai rapidamente para Júpiter e só chega lá em 2031. O cometa passou e deixou a sonda para trás como se nada fosse. E agora, a sonda vai chegar só em 2031, enquanto o cometa vai chegar em 16 de março de 2026. Ou seja, vários anos depois chega a sonda humana, que é uma das mais avançadas que temos, de tão lenta que ela é. Em comparação com o cometa, você percebe o quão impressionante é a velocidade desse cometa. Mas enfim, faz parte do que está acontecendo, né? Se houver mais capacidade para que o humano tenha uma velocidade maior do que a desse Luiz, não, mas esse não. Tanta quanto a do cometa, que me parece que é 25% da velocidade da luz. Não, nessa velocidade vai mais ou menos uns 25%. Eles calculam em relação à velocidade da luz, o que é impressionante. Também a velocidade não é assim. É realmente, o objeto até agora mais veloz que já tiveram desse tipo. Agora, né, vamos lá então também para outra imagem, né? Essa imagem é dessas... Imagem de que ano é essa? Do ano passado. Achei interessante porque a imagem desse drone ela estava circulando em vários lugares, mas eu ainda não tinha visto. Eu não tinha visto esse tipo de drone ou de objeto que é muito curioso e eu quero mostrar. Porque diziam, quando viram, pensaram que era um avião. Sim, pensaram que isso era um avião indo devagar, de uma altura muito grande e por isso parecia assim. Mas se você chegar mais perto, vamos ver se conseguimos ver ali. Olhem só, isso claramente não é um avião. Reparem nas estruturas. Se você vê de longe com neblina, parece um avião. Mas de perto não sei o que é. Só sei que não é um avião. Ou seja, ou não é um avião conhecido, pode ser algum tipo de avião protótipo ou algo assim também, né? Mas o formato é muito interessante, não é? Quer dizer, é uma estrutura muito estranha, né? De verdade. Vamos ver como todo o movimento é observado, vamos ouvir.
Agora sim, foi pausado e aí está. Não sei se tem hélice ou propulsão, mas está indo muito devagar. 40 pelo menos está indo muito devagar, né? Mas se vocês repararem, tem. Ou seja, você percebe que ele tem uma espécie de cauda bem para frente, né? Diferente dos aviões que tem lá atrás. Ele tem essa parte muito, muito, muito fininha, essa parte bem fininha e depois as asas têm um formato diferente. Bem curioso, né? Não parece um avião normal e ainda está numa velocidade bem lenta, né? Curioso. Isso foi fotografado, foi gravado no ano de 2024, mas entra para a lista de drones que já foram vistos. Não, o formato a gente já tinha visto e eu já tinha fotografado, na verdade, tem um loop que às vezes uso. O próximo, inclusive, já foi fotografado de perfil também, não é tão grande, né? Ou seja, esse objeto, vai saber que tipo de drone é esse, né? Mas está super interessante, não é? Bom, então vamos para outros temas, vamos para outros assuntos também importantes. Donald Trump está rompendo o consenso, e é que há um choque com a OTAN e pressão sobre a Europa pela defesa dessa aliança. Vamos dizer, os Estados Unidos estão fazendo uma exigência ainda maior do que já havia sido feita. É preciso lembrar que a OTAN, os aliados da OTAN, que somam a maioria das capacidades de defesa não nuclear, não antes de 2027, tem certos compromissos que agora estariam aumentando. O presidente Donald Trump se distanciou da Europa ao criticar suas expectativas, consideradas pouco realistas sobre a guerra na Ucrânia, e anunciou uma estratégia para, segundo ele, gerar uma expectativa diferente. É disso que ele fala, não? O presidente dos Estados Unidos. O aviso, segundo ele, é claro: se a Europa não cumprir o prazo, pode reduzir seu envolvimento na defesa do continente, o que gera incerteza, evidentemente, diante do que está acontecendo. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é: já não vou mais ajudar vocês a se defenderem, ou pelo menos não tanto. Se algo acontecer com vocês, então vocês que se virem, basicamente, né? Enquanto isso, ao mesmo tempo, Vladimir Putin já está estreitando ainda mais a relação com a Índia. Não, aparentemente uma aproximação com Trump através de Kushner. De Kushner ou Kushner, não, na verdade não seria Jared Kushner. E desse Wyckoff, não esse Wyckoff, que é um amigo muito próximo de Trump e genro de Trump. Não, esse é bem o estilo dele, colocar familiares ou amigos, o que não é bom. Os europeus consideram o prazo muito curto para chegar aos compromissos que Trump está exigindo agora. E basicamente pode haver uma ruptura. Apenas ontem, dizia-se nesse vazamento, Macron falava de uma possível traição dos Estados Unidos à Ucrânia, mencionavam uma desconfiança em relação às posições de Trump sobre a Rússia, e agora já está acontecendo esse choque com a OTAN. Ele diz: segundo a nova estratégia de segurança nacional da Casa Branca, os Estados Unidos já não conseguem sustentar a ordem mundial como Atlas. Ou seja, como quem diz, já não podemos protegê-los, basicamente é isso que se vê. Essa é, de certa forma, a mensagem que vem dos Estados Unidos. Um tema muito importante, muito chamativo nesses últimos momentos. Também, bom, drones teriam atacado isso. Esta área é um terminal de gás e uma refinaria de petróleo. De acordo com os relatos, também foi atacado um prédio do governo checheno em ataques noturnos dentro da Rússia. Um assunto que chamou a atenção foi esse ataque. Esse ataque foi a um prédio que, naquele momento, dizem, estava vazio por causa do horário, imagino eu. Mas a questão é que, atacaram um desses prédios que são emblemáticos da Chechênia, não é? Isso também chamou a atenção hoje, porque é esse aqui, vejam se conseguimos ver. Foi à noite, mas essa é uma imagem já de dia, não é? Se vocês já viram em alguns filmes. Apareceu esse prédio de... Vamos ver se conseguimos mostrar mais de longe. Esse prédio é bastante conhecido. Segundo relatos, hoje é o 1381º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia.
A Ucrânia teria lançado ataques contra essa refinaria, contra uma refinaria de petróleo, contra uma refinaria e também contra um terminal de gás. Além disso, também contra este prédio, um prédio que estaria relacionado a questões de inteligência, de acordo com o que foi relatado. Bem, é o orgulho de Kadyrov. Aliás, não é? Este prédio então foi atacado, evidentemente chama a atenção a imagem desse dano nessas janelas. Aí dá para ver então um drone que lançaram nesse lugar. Supostamente não houve feridos, de acordo com o que eles relatam, porque o prédio estava sem pessoas naquele momento. Supostamente não, bom. Isso é parte do que está acontecendo nesse conflito. Aliás, o porto de Tamiuk seria um quartel operacional de Krasnodar. Informou que também houve um ataque com drones, que danificou elementos da infraestrutura portuária, e isso também provocou um incêndio, de acordo com o que foi relatado, lá na Rússia. Não, esse é outro ataque que teria ocorrido lá. Bom, então vários movimentos nesse sentido por parte da Ucrânia, levando cada vez mais a guerra para perto da Rússia, mais perto de Moscou, não é? Isso também chamará atenção hoje. Enquanto isso, há uma reação por parte de Macron em relação ao comentário que foi revelado ontem, um comentário que evidentemente chamou a atenção. Macron em um vazamento. Ele teria dito que não havia muita confiança nos Estados Unidos, basicamente. Mas Macron garante em declarações oficiais que não há desconfiança, segundo ele. Não há desconfiança entre a Europa e os Estados Unidos sobre a Ucrânia, isso é o que foi dito. Não há desconfiança nessa situação. Isso é o que faz, então, uma reação evidentemente esperada. Não ia ficar nesse assunto. E, bom, evidentemente chama atenção. Outro tema que também, tem sido surpreendente é este. Bom, o acordo que a Netflix fez com a Home Box Office e, ao que parece também, pelo que entendi, com a Warner Bros. Não é? É todo o conjunto, basicamente, de negócios, dizem nessa união que foi feita dessas mega empresas. Não, pois inclui Home Box Office Max, Home Box Office e Warner Bros. Por 82 bilhões e 700 milhões de dólares, esse seria o custo de tudo isso. Então, o que vai acontecer? A Netflix vai absorver todos os projetos, todos os filmes que eles tinham e vai colocar na sua plataforma? Ou vamos continuar pagando separadamente por cada plataforma? Ou como vai ser, como vai ficar essa questão? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, quem sabe, né? Mas vai ser interessante, evidentemente, esse movimento não, esse não é muito difícil conseguir um crescimento exponencial nesse tipo de plataformas que cresceram muito. A menos que comprem entre si, vão comprando, porque esses catálogos são o mais valioso, não? Catálogo de projetos, filmes, etc., que possam ter por aí. Então, interessante a minha aquisição, evidentemente, foi uma das notícias mais chamativas do dia de hoje em relação a temas de negócios. E tudo isso, esse movimento que foi feito. Aliás, à noite estivemos acompanhando novamente esse movimento que envolve um drone. É um drone. Lançam um MQ-4C Titan, que é da Marinha dos Estados Unidos, e lançam esse drone da Flórida. Esse ponto na Flórida, ele vai praticamente até a frente das costas mexicanas em Mérida. Sim, esse drone vai até lá e depois retorna. Já é a quarta noite seguida com um avião não tripulado de vigilância de alta altitude em 4C presente. Ele teria sido lançado pela Marinha dos Estados Unidos a partir da estação naval Maryport, em Jacksonville, Flórida, e segue em direção ao sudoeste, para uma espécie de patrulha noturna em frente à costa leste do México. De acordo com o que foi relatado, um movimento também curioso que está acontecendo nesse sentido, um tema também importante. Vamos então para outros assuntos, outros pontos interessantes. Como está ficando o sorteio da Copa do Mundo?
O que aconteceu com esse sorteio? Deram um prêmio para Donald Trump, prêmio da Federação Internacional de Futebol Associação, um prêmio da paz, mas feito pela Federação Internacional de Futebol Associação, eu acho que de propósito para Trump. A questão é que o México até agora falta mais alguém, mas no grupo do México está México, África do Sul, Coreia do Sul e falta mais alguém por aí. Falta. Devem ser 4. O grupo A é formado por México, África do Sul e Coreia do Sul. Grupo B é Canadá, Catar, Suíça. Grupo C, Brasil, Marrocos, Escócia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Alemanha. Costa Rica, Equador. E no grupo F, Países Baixos, Japão, Tunísia. Falta mais um. Vamos ter que esperar mais um pouco, mas as definições já estão sendo feitas. Donald Trump, então, recebe este prêmio. O prêmio, ele disse, é uma das maiores honras da minha vida, dizia Trump no momento de receber. Ele afirmou que não ligava para prêmios, reconhecimentos ou qualquer coisa. Isso, como vocês acham, simplesmente o que importa para ele é salvar vidas, disse Trump nessa mensagem. E bom, lá estava Shaquille O'Neal, lá estava esse senhor. Qual o nome desse personagem do futebol americano? Também me esqueci o nome dele agora, é bem conhecido. Mas enfim, teve um monte de personalidades lá, obviamente mostrando como vão ficar esses grupos. A ausência ali foi então por parte da presidenta mexicana, que pelo visto não apareceu por algum motivo, não chegou. Ali está o lugar vazio, ali está o presidente, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente Trump, e falta a presidenta mexicana. Onde ela foi parar? Pois ninguém sabe onde ela foi parar, dizem que a cadeira ficou vazia, e bom, realmente ela não apareceu, ninguém sabe. Até agora não vi nenhum relatório dizendo que, neste momento da transmissão ao vivo, está assim, mas isso certamente vai mudar. Curioso, porque essa reunião era muito aguardada e até ia ter uma prévia com a presidenta. Não sei o que seria mais importante, né? A reunião, assim, não sei. Aí está a questão, ainda muito frágil, e vamos esperar para ver se saem mais alguns detalhes. Né, hein? Bom, é um sorteio que de qualquer forma é muito político, definitivamente um sorteio muito político falando de paz e ao mesmo tempo com uma forte crítica a todos os movimentos que estão acontecendo agora por parte dos Estados Unidos, especialmente com relação à Venezuela. É preciso esclarecer se haverá operação ou não e o que vai acontecer ali. Também é um tema interessante. Outro assunto que também é importante é essa imagem que foi publicada. Isso foi publicado hoje. Sobre o cometa 3C, é uma imagem espetacular de Michael Jagger. Uma imagem que também mostra diferentes versões de como o brilho do cometa aparece em determinados momentos. No caso do famoso 13 Atlas, ele segue mostrando imagens espetaculares, algumas com e outras sem cauda, sendo outro tema interessante. Outro assunto que também chamaria a atenção é o que está acontecendo com essas manchas solares que estão sendo observadas neste momento. Neste máximo solar que estamos vivendo, 4 manchas solares dizem colossais e altamente magnéticas. Surgiram como uma das regiões mais ativas e fortes deste ciclo que vivemos, pois aparentemente um máximo solar dos mais ativos, dos mais fortes que já houve. Nos últimos 12 anos da história recente, não se via esse nível máximo. Digo, não é bem assim, nos últimos 100 anos também não, mas isso chama atenção atualmente. E bem, outro dos temas curiosos é esta imagem. Uma imagem que aconteceu no oceano. Uma pessoa estava no oceano, estava em mar aberto. E ao olhar para o céu, percebeu que havia um monte de objetos voando de um lado para o outro. E evidentemente ele disse, isso eu tenho que gravar. Eu estive lá contando os objetos, mais ou menos uns 35 objetos foi isso que consegui contar. Dando pausa e vendo os movimentos, talvez não conseguimos ver todos. Estão muito rápidos de um lado para o outro, quem sabe o que serão? Agora sim, aí sim, né? Aí cabe dizer, bom, o que diabos está acontecendo? Quer dizer, são objetos demais capturados, insisto. Mar aberto, atividade bem, bastante abundante. Mas olha, se você tem uma noite estrelada assim como essa, né, então
provavelmente você verá coisas menos estranhas, não é? Fora os satélites, que esses são bem claros. E além disso, você tem aplicativos para ir vendo que tipo de satélites são. Mas independentemente, há muita atividade no céu. Os céus limpos mostram que há mais atividade do que se costuma pensar. Que existe, né? Isso também é interessante. Outro assunto que também chama a atenção neste momento é por assim dizer, a situação venezuelana continua gerando problemas, em que 4 companhias aéreas internacionais se juntam à onda de suspensões de voos na Venezuela. Agora estamos falando da Wingo, da Satena, da Panamá Copper Lines e da Boliviana de Aviação. Essas companhias já divulgaram seu comunicado. Eu dizia para alguém que não há um espaço aéreo fechado. Bom, sim, não, quer dizer não no sentido de que, bem, obviamente, a Venezuela diz que não há um espaço aéreo oficialmente fechado por parte do governo deles, mas por parte da FDA e do movimento que foi feito por eles, pelos Estados Unidos. É que realmente existe um espaço aéreo, ou os riscos que implica voar ali agora, então mesmo que não haja um espaço aéreo oficial fechado pelo governo da Venezuela, existe um fechamento, certo? Tácito, né? Então não se pode fazer movimentos. Ou por risco, e esse risco, real ou não, acaba sendo aplicado pelas companhias, né? Então cada vez existem menos e menos e menos companhias. E quando a gente vê como está o Fly Radar ali, você pensa, olha, não tem movimento, né? Não se vê um movimento importante, menos ainda. Se quiserem, a gente continua agora. E onde se vê movimento em Caracas? Bem, é na parte norte que dá para ver um pouco de movimento. Mas observem, vamos ver se conseguimos mostrar. Basicamente eles dão a volta, né? Os aviões, quer dizer, de vez em quando se vê algum movimento. Aviões pequenos sim passam por aqui, aviões privados dão alguma volta, mas aviões grandes não. E agora vejam vocês, quer dizer, tem um espaço ali claramente ao redor, mas se você chegar mais perto, vai conseguir ver aviões pequenos. Olha ali, estamos vendo, por exemplo, esse avião, um desses pequenos aviões privados, né? E você observa. Ali também tem companhia venezuelana que voa, né? Que voa para a Colômbia. Esse é outro avião pequeno, estamos vendo ali. Se você for, verá aviões voando. Venho comentando isso desde o início da confusão. Esse sim é um avião grande. Vamos ver de que companhia é esse. Sim, é um avião grande, diz aqui, é Caracas. La Vigia não seria o voo que ele vai pegar. E é o McDonnell Douglas 8282, esse é o nome que ele tem. E, bom, deve ser, suponho, uma companhia de lá. Não consigo imaginar. Ainda não há muito movimento nessa área. Para onde? Em direção à capital, em direção a Caracas. Não, é aí que ainda existem esse tipo de voos. Olha, aqui está outro avião, mas até diz que não é. Não está mostrando informações, não sabemos. Não sabemos que tipo de avião é esse. Curioso, mas enfim, há pouco movimento, vê-se poucos movimentos, poucos aviões voando, principalmente aviões grandes, pois são raros os que estão voando neste momento. Outras companhias aéreas, como eu disse, também estão aderindo ao fechamento, digamos assim, né? Há uma teoria nova que surgiu sobre o que aconteceu com esses. Lembram dos 6.000 aviões que ficaram em solo e disseram que poderia ser por uma forte tempestade solar? Lembram? Bom, acontece que existe uma teoria diferente e que não fala de uma tempestade solar, mas sim de um raio cósmico. O que teria acontecido seria um raio cósmico, de acordo com essa nova teoria. Uma teoria que, bom, também tem fundamentos, né? Ou seja, tem de onde tirar essa conclusão. Vamos aos detalhes do que se sabe. Não a teoria por parte de Clive Dyer. Especialistas afirmam que o Sol não foi o responsável direto pelo colapso do avião. JetBlue Leste, que estava voando entre Cancún e me parece que era Nova Jersey, acho, mas enfim, entre Cancún e os Estados Unidos, né? Esse foi o avião que teve a falha e sofreu uma descida abrupta muito forte, era um Airbus. Inicialmente,
Culparam a tempestade de radiação solar intensa por interferir nos sistemas de voo. Mas o especialista em voo e espaço e tudo isso, Clive Dyer, teria dito que não necessariamente foi isso. Ele afirma que naquela hora exata e na rota do voo não estava chegando uma radiação solar alta. Ou seja, houve atividade solar muito forte durante todas aquelas horas e dias. Mas naquela hora não. Então ele diz isso, e isso nos abre outro tema, não é? Ele afirma e propõe. Isso foi um raio cósmico, é uma partícula, ele diz, de alta energia, vinda do espaço profundo de alguma supernova. Por exemplo, ele afirma que esse teria causado os raios. São raios invisíveis, mas simplesmente quando chegam podem alterar os circuitos eletrônicos. Até mesmo com uma simples inversão de bit de 0 para 1 ou vice-versa, geram falhas graves nos sistemas. Por isso, a teoria do raio cósmico é agora considerada a mais plausível até o momento. E por outro lado, a mais preocupante. Porque não depende só do clima solar, mas também, depende dos raios cósmicos. O clima solar, pelo menos você conhece, pode mais ou menos prever. E se você souber de uma tempestade solar, então a tempestade geomagnética, que é a que chega à Terra, vai chegar em tal hora, em tal dia mais ou menos, né? Mas como você calcula quando vem raios cósmicos? Ele diz que é basicamente impossível, pelo menos por enquanto para nós, prever raios cósmicos, ele diz. Os raios são invisíveis, constantes e podem alterar os circuitos eletrônicos. A teoria do raio cósmico, né, agora considerada como a mais crível e a mais preocupante. Ele afirma que é quase impossível, não diz se é ou não, prever ou evitar, sem um redesenho da tecnologia eletrônica das aeronaves. Isso explica por que esses aviões, esses 6.000 aviões, foram retirados de operação para atualizar o software e evitar esse problema. Então, bom, essa é pelo menos a teoria, uma nova teoria que também, é importante agora tentar entender essa situação também. Bom, então, outro assunto que não sei se vocês perceberam, aqueles que estão se preparando para comprar um computador, que compram as peças e montam tudo isso, ou que querem melhorar e colocar mais. Memória RAM, vocês perceberam? A memória RAM disparou, os preços da RAM dispararam. Não sei se vocês perceberam, mas agora mesmo estão anunciando que a RAM ficou tão cara que, por exemplo, a Samsung não, que fabrica sua própria RAM. Nem vende mais para a própria Samsung, pois está tão caro que preferem vender e aproveitar o dinheiro. Então, é curioso esse assunto por quê? Por causa das inteligências artificiais, agora as empresas de inteligência artificial compram e compram RAM, precisam de RAM, e por causa disso há uma escassez de RAM. O preço disparou, mas exageradamente, a memórias RAM pequenas, não muito avançadas, nem nada de 15, 16, 20 mil pesos, coisas exageradas. É por aí que estamos. Temos verificado, temos acompanhado os preços. Os kits de memória RAM para PCs domésticos aumentaram muito. E isso se deve ao enorme preço, à enorme quantidade de compras que as empresas de inteligência artificial estão fazendo. Estamos vivendo uma espécie de bolha em que as empresas estão comprando tudo isso de forma desenfreada. Segundo o que relatam, até mesmo a Samsung, que fabrica suas próprias memórias RAM, fabricantes de celulares Galaxy, tablets, notebooks, relógios, etc., eles têm vendido as memórias RAM para outras empresas devido ao alto preço. E nem sequer abastecem a si mesmos, digamos, no tamanho de negócio que eles têm agora, né? O mercado global inclui tanto as filiais da Samsung quanto os concorrentes, diz ele. Notebooks da Samsung, Dell e Lenovo podem ser vendidos nas prateleiras da Best Buy ou de outras empresas. Possam ter memórias fabricadas pela Samsung em seus slots de RAM, que têm sido bastante bem distribuídas ou vendidas pelas famílias da Samsung ou suas filiais. Na verdade, agora mesmo eles estão aproveitando esse aumento de preços, vendendo-os por um valor que não tinham considerado antes. Devido à alta demanda e às ideias, isso está causando disrupção nesse assunto, não é? Então é isso aí. Fiquem atentos aos preços, como eles vão ficar na questão dos computadores e aparelhos eletrônicos. Não só computadores, isso também, então foi aí que conseguiram. Por aí,
Vamos então para outros assuntos também muito interessantes. E sim, há mais dados de lá. Há um caso que eu tinha pendente de comentar, em que a visão de uma pessoa é recuperada ou devolvida. Isso é um avanço teológico, dizem, sem precedentes. A ciência estaria rompendo os limites. E é que, bem, Israel consegue o primeiro implante de córnea 3D do mundo. Uma mulher de 70 anos recuperou parte da sua visão após receber uma córnea biológica impressa em 3D. É uma cirurgia considerada histórica, realizada pelo Hospital Rambam Haifa, em Israel. É a primeira vez que uma córnea criada completamente em laboratório com células humanas é implantada com sucesso em um ser humano. A tecnologia foi desenvolvida pela empresa israelense Price Bio, que pode revolucionar o tratamento da cegueira. Córnea para mais de 13 milhões de pessoas aguardando transplante atualmente. Com isso, então, você já não precisaria do transplante de uma córnea de outra pessoa, mas poderiam criar essa córnea através dessa máquina. E poderiam implantá-la em você. Basicamente, não é uma solução. Ele diz que seria então segura e que também seria mais econômica, mais simples de conseguir. Evidentemente, bem, aí está, não é verdade? Então, é um desses avanços, desses saltos que de repente quase não aparecem na mídia, mas que então mostra, né, a nova realidade que estamos vendo. Não, só avanços impressionantes, né? Interessante. Como vocês estão? Saudações, Luísa, como você tem estado? Muito boa noite para Pedro, para Luiz, também para Carlos Martins, para Don Draper, como você tem estado? Saudações também para Marcela, tudo bem? Como você tem estado? Um grande abraço para Damágico, Luna Pedro. Muito boa noite, Beatriz Álvares. Tudo bem, Lopo? E aí, como você tem estado? Bom, para todas, para toda a comunidade, muito boa noite. E diz Fera, como você está, Fera? Saudações, muito boa noite. E aí, então, um abraço para toda a comunidade que está nos assistindo, um abraço também. Aliás, para a comunidade que nos assiste gravado, eu sei que muitos nos assistem. Depois vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Diante da previsão, está se vivendo agora mesmo nos Estados Unidos, na Europa e também na Ásia essa previsão, que observa que haverá esses vórtices que estarão chegando a diferentes pontos do norte dos Estados Unidos, mas até mesmo do sul dos Estados Unidos. Poderiam estar chegando a essa onda ártica, pois estão dando vários avisos importantes além da previsão. Aqui comentamos dia a dia. À noite nos cabe comentar sobre o que se espera para os próximos dias. Este fim de semana será muito intenso, pois foram emitidos vários avisos. Acho importante que considerem isso, né? Especialmente aqueles que estão em condições super extremas, né? Da mesma forma, isso é interessante. Lembrar, antes de tudo, que o frio já causou várias mortes aqui. Neste começo, digamos assim, o inverno ainda nem começou, mas as tempestades já estão aí, né? A onda de frio que está atingindo o meio-oeste e o noroeste dos Estados Unidos, com temperaturas de sensação térmica de até menos 25 graus Celsius, está ativa. Alertas sanitárias e de emergência em Minnesota, Wisconsin e Illinois e outros estados que vão se juntar neste fim de semana. As autoridades e os centros médicos responderam com protocolos especiais para prevenir congelamento e hipotermia. Diante desse fenômeno climático pouco comum, dezembro é mais comum em janeiro, não, até mesmo em fevereiro. O Serviço Meteorológico Nacional, o CDCS, já alertaram que o frio afeta até as capacidades de julgamento. Isso me chama atenção, pois você se pergunta, por que fez isso se podia se salvar? E eu não sei o quê. Eu me lembro de um caso de uma pessoa na Cidade do México que morreu de hipotermia e assim percebi que foi mais ou menos nessa época, no ano passado ou retrasado, não sei se vocês lembram, era um rapaz e ele ficou preso nesses desníveis que existem. Mas o carro quebrou, entrou água nele, sim, e ele morreu de hipotermia e eu pensava,
Mas como é possível morrer de hipotermia? Quer dizer, não era só sair do carro e subir no teto. Não sei, deveria haver uma forma de se salvar. Por que ele ficou lá e morreu de frio? E aí, quando você vê o relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças que afirma que quando faz muito frio, o julgamento das pessoas começa a falhar. Você começa a tomar decisões erradas. Então, eles dizem, ter consciência de que você pode estar errando no seu julgamento vai te ajudar a não errar. Se você se lembrar disso, então na hora, espera aí, o que eu estou dizendo, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E tentar ser você mesmo. Se esforçar para voltar a um julgamento normal e se livrar de um risco, de um perigo, até mesmo de morrer, né? Ou seja, então, isso que estamos vendo agora foi na Cidade do México. Ou seja, não tinham temperaturas extremamente frias, mas nessa ocasião o problema foi que tinha caído granizo. Na verdade, nem lembro que mês foi. Vamos ver se vocês lembram que mês foi, ou se alguém aqui da comunidade lembra disso, porque a gente comentou sobre isso. Achamos estranho como alguém morre de hipotermia na Cidade do México se nem fazia frio de verdade, só caiu granizo. Por causa do vídeo, a parte da consciência, né? Outro assunto é a questão do vento. Vocês já viram, né? Uma coisa é a temperatura, e outra coisa é que quando o vento sopra, você sente muito mais frio, mas muito mais mesmo. A tal ponto que muitas vezes você pode estar em uma temperatura fria, mas não super gelada. Mas só o vento faz com que você tenha hipotermia. Então, por isso a ideia de se proteger do vento é muito importante, né? Um assunto que também, bom, leve em consideração, né? Diz, além da dificuldade que se perde com o movimento, com o frio, também as pessoas que têm vulnerabilidades podem ser ainda mais afetadas. Já estão sendo implementados neste momento abrigos temporários, campanhas informativas e estão reforçando os serviços de transporte para populações vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. O governo dos estados recomenda usar roupas em camadas, mais folgadas e não muito justas. As roupas em várias camadas. Para evitar a exposição prolongada ao vento frio, também verifique o estado das residências e dos veículos para reduzir riscos durante esta onda polar. Estados Unidos está enfrentando um frio muito intenso, mas também na Europa, em alguns pontos da Europa e da Ásia, a onda ártica antecipada está revelando um padrão incomum que está colocando, dizem, em risco, mas também testa as capacidades de resposta dos sistemas de saúde pública, diz ele. A hipotermia, diz ele, pode se instalar antes que a pessoa esteja plenamente consciente de sua própria vulnerabilidade. E de repente, pode ser um pouco tarde, pois você já está passando por um quadro de hipotermia, não é? Então, por favor, leve isso em consideração. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, compartilhe também. Se puderem ajudar, ótimo. E seguimos para outros temas importantes. Já está começando, digamos, esse momento tão esperado para os fãs de astronomia, né? Esse momento em que se observam múltiplas quedas desses pequenos meteoritos começou a partir de ontem, na verdade já foi ativado. Sim, embora o melhor vá ser do dia 13 para o dia 14, 13 e 14. Basicamente, conforme os dias forem passando, vai aumentando, não vai diminuindo a atividade desses meteoritos das Gemínidas, né? Gemínidas se chamam assim. Então, bom, também se tiver oportunidade, à noite pode sair e observar esse fenômeno, esses fenômenos, né? Com certeza, junto com outras coisas. Os meteoros das Gemínidas ficam ativos entre os dias 4 e 20 de dezembro, embora os dias 14 e 15 sejam quando mais se pode observar. Estima-se que estarão passando entre 40 e 50 meteoritos por hora. Isso é mais ou menos o que calculam no seu ponto de máxima atividade. Então, pois bem, aí está o assunto.
Caso também queiram ter essa experiência de ir observando os meteoros, realmente o problema é o sono, né? Porque de repente, sim, você tem que estar bem descansado para passar a noite toda lá, observando cometas, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos então para outro assunto importante. Aqui está outra imagem. É que há pouco tempo compartilhamos uma imagem bem sobre isso que está acontecendo. Isso lá no sul da Ásia, né? E toda essa região. E olha só como ficou Sumatra. Não dá para ver aí, né? Faz um tempo. Compartilhamos todo o material que tem saído deste vulcão Semeru, mas desta vez não é bem o vulcão Semeru, e sim apenas os rios. Não, escutem isso. Aí está, esse é o ponto de como deixa essa enorme quantidade de pedras. E quando? Quando o Alex veio, me parece que foi em rios que eu conhecia, como indo para Matacanes e toda aquela região ao sul de Nuevo León. Quem conhece sabe do que estou falando. Era outro rio, ou seja, depois do Alex era um rio diferente. Porque você já vai para o mesmo lugar e meio que já sabe onde está, né? Já era diferente. As coisas mudaram, porque de repente pedras que caem formam o rio de uma maneira diferente. Acho que foi o Alex que mais afetou, mas agora já está bom, pois mudou o curso em algumas áreas dos rios. Quer dizer, de tão grande que foi o assunto. Não, eu acho tão estranho um fenômeno tão enorme, tão grande. Mas não sinto que tenha sido comentado aqui desse lado. Não pela distância, talvez não com a Ásia e tudo isso. Mas sim, chamam a atenção Digo, 883 pessoas até agora falecidas, 520 desaparecidas ainda até hoje. Assim, é um fenômeno muito duro, e é mais uma em Sumatra, na Indonésia. Soma aí Malásia, soma Vietnã, soma outras regiões onde tiveram esse problema. Não, isso sim me chama a atenção. Um tempo à parte, né? Mas olha só, veja, olha só. Esse senhor, o desastre, tudo o que você quiser. Mas olha, o estilo não se perde. Sim, esse carrinho, os óculos dele, e olha só, em cima de uma pedra olhando para o horizonte. Não, tem gente que tem estilo até nos momentos mais complicados, né? Enfim, vamos aos comentários. Como vocês estão? Obrigado por nos acompanharem. Agora são 1h21 da tarde aqui no México, agora cidade do México, não é mesmo? Mister, como você tem estado? Boa tarde, Mister X, um abraço. Marcela, como você está? Diz Marisol. Na verdade, alguém precisa parar Putin porque ele está desestabilizando o mundo todo. Já sei o que ele quer. Saudações, Marisol, como você tem estado? Muito boa tarde, Dom Draper, Carlos Martins, Luiz Alberto Castro, como você tem estado? Quem mais está aqui hoje? Pedro, como tem estado? Um grande abraço para a Quinta Mágico Luna e todos do canal. Muito obrigado por apoiarem e serem membros. E bom, parece que o ano vai terminar com uma escalada entre Europa, Estados Unidos e Rússia. Não é a escalada que se observa como esperávamos que 2026 fosse terminar. Parecia que teríamos um grande conflito em Israel muito aberto, mas o de Israel diminuiu em grande medida. Embora não tenha acabado, mas a intensidade diminuiu bastante. Mas o da Ucrânia, Rússia, que parecia que talvez pudesse se acalmar, claramente não está acontecendo, não parece nem um pouco perto de se acalmar. Mas ponto e à parte, vem aí também o ano de 2026, um ano de futebol, um ano com outros tipos de coisas, né? Um ano já desenfreado, totalmente desenfreado no tema tecnológico. Muito impressionante. Ou seja, quem está muito atento a essas coisas sabe do que estou falando, porque está realmente impressionante. Por um lado, já está acontecendo um choque entre elas,
entre impérios delas, por assim dizer, né? Vem aí uma queda, uma baixa, não sei se vocês viram, né? Uma queda daquela ali, porque mostraram os avanços dos Gêmeos e deixaram o Oppenheim muito para trás. Então, entre os avanços de outras empresas que apareceram por aí, muitas delas que surgiram do Oppenheim, de pessoas internas que não gostaram do que estavam vendo com o Oppenheim e foram embora e criaram suas próprias empresas com enfoques totalmente diferentes. Então, aí está acontecendo uma guerra, basicamente uma guerra tecnológica não muito interessante, mas aqui os prejudicados ou beneficiados somos nós, que usamos a tecnologia, em geral beneficiados pelos avanços, prejudicados pelos riscos. Isso também não chega a todo mundo bem, diz este que estou com essas Pedro muito boas, diz. Começaremos em 2000, sim, exatamente. Vamos começar em 2026. Muito intenso, diferente, na verdade, como eu esperava, mas intenso. Fernando, como você tem estado? Obrigado pelo comentário e abraço para toda a comunidade que nos assiste. Agradeço a todos que nos acompanharam desde o início. Se não, confiram desde o início. Estamos lá com prazer e em breve traremos mais informações. Obrigado por nos acompanhar à noite. Também aqui ao vivo, né? Astrid e eu conversando. E se tiver algo urgente, a qualquer hora a gente aparece ao vivo, né? Um forte abraço, um ótimo final de semana. Daqui a pouco continuamos conversando. Até logo. Obrigado por assistir ao noticiário PP ao vivo, onde ocorrem os eventos da Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.